Fala pessoal, tudo bem? Rafael Pelle aqui. Hoje estou aqui mediando uma conversa super interessante sobre inovação aqui no Monking por aí, em Santa Rita do Sapucaí, no meio da cidade de Minas. Esse podcast está sendo promovido com apoio e patrocínio da Move. A Move, a gente consegue alugar equipamentos por algumas horas ou por quanto tempo precisar. Tem um tanto de equipamentos super de qualidade, é bem legal, é online, fácil, rápido. Então, quem estiver precisando de equipamentos de som, áudio vivo, fala com o pessoal da Move que eles vão conseguir ajudar com certeza. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de inovação, um muitinho talvez de inovação, com duas pessoas que eu admiro muito. Vou deixar eles se apresentarem, falarem de onde vem, empresa. Sou Rafael Pelle, liderado de inovação corporativa do IABT. O que a gente faz é conectar grandes empresas e acelerar os processos de inovação delas, gerando resultado. Então, a gente é uma consultoria, a gente faz parte desse. Tenho a honra de ser parceiro desses dois caras aqui. Maurício, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Olá, obrigado, primeiro, né, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou Maurício Dallagnese, eu sou diretor de Meio Ambiente, Estratégia e Inovação da CEMIG. Né? Vou aproveitar, deixa eu comentar um pouquinho da empresa também. A Companhia Energética de Minas Gerais é a maior empresa integrada de energia do Brasil. A gente atua em todos os ramos de energia, fazendo geração, transmissão, distribuição, comercialização e também distribuição de gás. E é no meio dessa bagunça toda energética que a gente tenta colocar a pauta de inovação, que dos três assuntos que eu cuido na companhia, acho que é o assunto mais apaixonante. Então, obrigado pelo convite e prazer estar aqui. Boa. Diego. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando sobre um tema que a gente nem gosta de falar, né? A gente só fala o tempo inteiro e a gente continua gostando de falar disso. Eu sou o Diego Maeda, eu sou gerente de inovação da Sodexo. Estou aqui já há quase 2 anos desenvolvendo um trabalho de criar um framework de inovação dentro da Sodexo, que é uma multinacional francesa. A gente trabalha muito a parte de alimentação, né? Restaurantes e facilities dentro das empresas. E está aí espalhado pelo mundo, então tem vários desafios para inovar, porque você tem que conciliar mindsets muito diferentes. Hoje é líder de mercado e as empresas líderes de mercado têm um pensamento diferente sobre algumas coisas, então é muito interessante. Vai ser legal a gente trocar essa ideia aqui. Boa, vamos começar pelo começo. O que é inovação na companhia de vocês? Então, para a CEMIG e para o Maurício, inovação é tal coisa. E depois Sodexo. Olha, eu gosto de falar que inovação é chave para a nossa estratégia. Eu tenho a sorte, né, e a honra de liderar essas duas áreas, né, estratégia e inovação. E inovação é chave para que a gente consiga ter uma estratégia de negócios vencedora. Né? O difícil é a execução. Né? Acho que essa é uma ideia que é fácil todo mundo concordar com ela. Né? Mas, aí o tema assim, de o que significa essa inovação, a gente tem que tentar viver o futuro, que vai ser qual que vai ser a realidade daqui a 10 anos, a gente tem que viver ela hoje, né? Imaginar como ela vai fazer e preparar a companhia para se adaptar para uma nova realidade. Às vezes isso é mudar um procedimento de trabalho, às vezes isso é trocar um sistema, a implantar uma nova tecnologia, às vezes isso é querer ter a ambição de desenvolver uma tecnologia inovadora no mundo inteiro que só vai estar disponível daqui a 10 anos. Então são várias camadas de inovação e esse é o desafio desse tipo de área. Cara, legal demais. Diegão, para vocês lá, cara, como que define e quais tipos também, se puder dar um exemplo, né, para tangibilizar assim, de qual tipo de inovação que vocês fazem lá? É uma pergunta pegadinha. E eu falo isso porque... Eu gosto dessas, né? É uma pergunta pegadinha. Porque a primeira coisa que você deveria fazer quando entra, ou como você cria uma área de inovação, é tentar entender qual é o conceito de inovação que a empresa entende. O problema é que empresas são pessoas, e cada pessoa tem uma visão. Se eu perguntar, provavelmente para a área de operação da Sodexo, que está cuidando do restaurante, inovação tem muito a ver com cardápio. Ah, preciso criar um cardápio diferente e tal. Se eu perguntar para o cara de facilities, ele falar, olha, você trazer um equipamento novo aqui para eu fazer uma limpeza mais eficiente. Se eu perguntar para o cara de TI, ele vai falar, cara, eu preciso de uma plataforma que flua melhor, que tenha melhor desempenho. Então, ele é muito pegadinha você definir o que é inovação. Então, eu costumo normalizar isso com todo mundo, de que inovação é a gente tentar trazer uma solução nova para uma coisa que é dolorida, né, usando aí criatividade, usando tecnologia, mas trazendo um valor, né, agregando um valor, como o Maurício disse aqui, para alavancar o negócio. Né? Eu costumo dizer que nós aqui da área de inovação somos como personal trainers.
Você meio que vamos não lá. sabe. Vamos lá. Curioso isso, Eu tô porque- precisando de um personal trainer, então Pois é. vamos ver. Então, acho que você está praticando bastante inovação e esquecendo do exercício, Pele. Mas, no caso, assim, por que eu digo que inovação é igual um personal, a gente da área de inovação é um personal trainer? Porque inovação é uma capacidade que você não consegue desenvolver de imediato. Então, imagina só você tá aqui, sedentário, como é o meu caso, inclusive, sem fazer academia, sem fazer nenhum tipo de exercício, e te darem a missão de correr uma maratona de 42 quilômetros. Você não consegue, você morre no meio do caminho. Então eu digo isso para as áreas que vocês precisam praticar a inovação, ganhar a musculatura, para quando precisar correr uma maratona, você está pronto para isso. E o ponto é que a gente vive nesse mundo tão incerto, tão instável, que é muito difícil prever completamente o que vai acontecer. Então o que você pode fazer, se fortalecer e se preparar para a porrada que vem, porque com certeza vem. Cara, que legal. Vou tentar sempre aglutinar, né? A gente fala assim, inovação, né, Maurício falou, é transformação, né? O que vai levar o negócio para os próximos 10 anos, para o próximo passo. E o Diego trouxe que, cara, dependendo da área que você fala, dependendo para onde que você vai, inovação vai ser uma coisa completamente diferente. Você chegar na área operacional lá e falar de novos negócios, talvez seja muito distante, por exemplo, né? Então isso é legal, assim, a gente gosta de um conceito muito no EBT que são mudanças que geram resultados. A consultoria gosta de simplificar as coisas, às vezes, né, para vender, e então a gente põe esse nome, assim, mudanças que geram resultados. Então, independente se é o processo incremental que a gente está falando de, puta, a gente discutindo lá como que a gente garante que dentro dos restaurantes o peso da comida ferida foi o correto, que é um negócio super incremental do dia a dia, mas puta importante, que tem um grande impacto no negócio, até na CEMIG, quando a gente vai falar de eletromobilidade, de hidrogênio, né? Energia é esse setor que está muito transformacional. Então a inovação ela ocupa todas essas cadeiras, coisas importantes, né, para quem está tendo contato com o tema. Inovação não é só tecnologia, inovação nem sempre é invenção, porque senão fica muito longe dentro da cultura e da barreira da organização falar, cara, eu só consigo inovar se eu tiver muito recurso, muito dinheiro, etc e tal, ainda mais em companhias tão grandes. Mas então, assim, classificamos o que é inovação. Vamos pro próximo passo. Maurício, você ocupa uma cadeira que eu acho que é super interessante, relevante e faz super sentido, mas que é difícil a gente ver nas empresas, que é a diretoria de estratégia, inovação, meio ambiente. Então é tão legal isso que a gente vê como que a CEMIG realmente entende que inovação e meio ambiente são coisas estratégicas para a organização. Cara, conta um pouquinho assim, a gente fala muito que inovação é estratégia, eu faço diferente porque eu quero mudar, mas conta um pouquinho como que na CEMIG, assim, como que vocês têm teses de inovação, como que vocês pensaram nisso de futuro, foi criado um plano estratégico para inovação, ainda mais dentro de um segmento que, assim, puta, de 6, 7 anos para trás, mudou completamente. Explica um pouquinho desse contexto de mundo e como que a CEMIG está se conectando à estratégia com as ações de inovação. Sem dúvida, o nosso maior desafio para ter uma área de estratégia que gera valor, né, que produz um resultado concreto para a companhia, foi fazer essa conexão. Então, a gente parte do planejamento estratégico da companhia. Quais são as dificuldades dos negócios, qual é a realidade atual e para onde os negócios vão. E a partir da estratégia dos negócios, a gente traça uma estratégia de inovação. Hoje, para nós, a realidade do nosso negócio embora a CEMIG seja um grande grupo, na verdade ela é a soma de várias empresas, então a gente não tem um mercado, a gente explora vários mercados e eles são radicalmente diferentes entre eles. O que está em comum para todos eles é o contexto da transição energética, né? Transição energética é a gente abandonar uma economia de carbono e ir para soluções que são mais sustentáveis. A agenda de sustentabilidade ela já era muito importante para a CEMIG há muito tempo, né? Eu falo isso. Nós vimos, acho que nos últimos 5 anos, muitas empresas falando queremos ser sustentáveis, queremos ter prática ESG. A CEMIG é a única, e isso eu posso falar com orgulho, assim, a única que é reconhecida como uma referência de ESG há mais de 20 anos por autoridades certificadoras externas e internacionais. Antes de ser moda. Antes de ser moda, já era uma realidade na companhia. E são essas as ações, né, que a companhia toma ao longo do tempo que mostram isso, né? Então, no contexto da transição energética, a CEMIG, até alguns anos atrás, ela tinha uma usina térmica. Nós não vendemos essa usina térmica, nós desmanchamos a usina térmica, o termo técnico é descomissionamento. Então, ela não existe mais, né? É uma decisão agressiva, porque talvez se ela fosse vendida, ela poderia ter um valor, algum outro investidor poderia comprar. Só que aí o mundo continuaria sendo poluído, a gente continuaria, né, não avançando na transição energética. Então, esse tema da transição energética é a chave do negócio da companhia. E a gente começou a buscar, quais teses de inovação a gente pode
ajudar a fazer de passos concretos, mas ambiciosos, e eu gosto de colocar, né, acho que a inovação tem que ser ambiciosa, tem que ter o pé no chão para gerar valor, mas tem que mirar longe, né, e bastante no futuro. E aí a gente investe em armazenamento de energia, a gente investe pesado em inteligência artificial, porque isso muda todos os negócios. Acho que a maior parte dos nossos projetos são na linha de inteligência artificial, a gente investe em eletromobilidade, mas o que eu acho mais legal é um projeto que nós temos junta tudo isso, né? Junta responsabilidade ambiental, junta geração de energia limpa, né, e certificada, que é o projeto do agrivoltaico. Nós estamos querendo fazer aqui em Minas Gerais a produção agropecuária em conjunto com a produção de energia solar. E essa é uma pesquisa técnica, isso é uma coisa que existe pouco no mundo, né? Nós rodamos aí para ver o que é que tem, encontramos algumas referências, estamos desenvolvendo em parceria com uma grande instituição daqui e com apoio do governo alemão para juntar duas fortalezas do Brasil, né? Agropecuária, o Brasil é uma potência agropecuária, e produção de energia renovável, que é né, assim, o Brasil tem excelência nisso, condições naturais, e nós temos que aproveitar. Então aí você vê, a gente junta uma responsabilidade ambiental, uma responsabilidade social, porque essa tecnologia ela melhora a vida do agricultor, né? E de quebra a gente está gerando energia, que é o que a gente sabe fazer, né? E está gerando energia mais barata e renovável, certificada e limpa. Então esse é um exemplo, né? Claro, por enquanto ele ainda está ali no berçário, está no laboratório. Já saiu do conceito, a gente já está construindo as primeiras fazendas de demonstração disso. Tem 8 fazendas aqui em Minas Gerais sendo construídas com esse conceito para testar as culturas, e depois a gente quer fazer produção em grande escala. Então esse é o jeito, é um exemplo concreto de como é que a gente junta, né, uma ambição muito grande de inovação com a estratégia de negócios, com o princípio da transição energética, que é a nossa agenda, a agenda do nosso negócio. Cara, olha que legal, assim, né? A gente estava discutindo quase agora no bar ali, o que acontece em palestras no bar, que muitas áreas de inovação... Vocês estavam bebendo às 11 da manhã, é isso? Sexta-feira, depois de 10, já pode, a turma fala, né? Mas aqui no Hacktown tá tudo certo. Mas a gente estava discutindo exatamente assim, o quanto que é desafiador para grandes corporações ter inovação com propósito. Porque acontece muito o caso de, meu presidente foi em tal evento, viu lá, todo mundo é inovador, o conselho cobrou porque os conselheiros estão em outras agendas que têm inovação, e a empresa está fazendo inovação. Por quê? O que é inovação na empresa? Qual é o tipo de resultado esperado, né? Em umas conversas lá que a gente teve, eu te perguntei, né? Qual é o resultado esperado aqui da área de inovação? O que vocês querem realmente com isso? Isso tudo é estratégia. E o exemplo que o Maurício trouxe aqui, eu acho que, muito massa, que assim, é uma estratégia de negócio, eu estou fazendo impacto sustentável, trazendo e gerando retorno para a companhia. Né? A gente fala muito que às vezes sustentabilidade é muito greenwashing, etc e tal, e as áreas de inovação são vistas meio que assim também, tipo, não traz resultado, só cola post-it, mas aqui a gente está falando de testes que já estão sendo feitos, que impacta de uma maneira muito grande, né? O nosso estado, uma coisa nova que nunca foi feita no mundo, podia ter sido feita também, tá tudo bem, né? Mas é legal o quanto que visão da companhia, estratégia, descarbonização, prática e uma coisa que você falou, a gente está testando, né? Então, assim, a inovação ela passa por muita incerteza e a gente vai falar um pouquinho disso. Diego, tentei na sua palestra ontem, não deu, né? Porque tinha 1 milhão de pessoas lá dentro. Diego ontem falou um pouquinho aqui sobre como estruturar uma área de inovação. Você passou por esse desafio na Sodexo. Lembrando, né? Sodexo, gigante, global. Quando a gente começou a conversar, eu pesquisei. Aí eu lembro que eu encontrei assim, 100 empresas que fazem mais inovação aberta na Europa. A Sodexo era a 30. Então é uma empresa que globalmente já tem essa visão, não sei se tem fundo, é legal contar um pouquinho, mas que você teve esse desafio gigantesco, está tendo, né, de estruturar aqui no Brasil enfim, trazer essa área, reportar para o global, ter toda essa dinâmica de multinacional. Então, assim, não quero que você repete a palestra aqui. Quem viu, viu. Quem não viu, venha para o próximo Hacktown ou contrate o Diego. Exatamente. Mas, cara, queria que você contasse um pouquinho, assim, pontos-chave, assim. Vamos pensar que tem alguma empresa assistindo a gente, ou uma pessoa assistindo a gente que eu quero estruturar a área de inovação na minha empresa. O que eu faço, assim? Resume pra gente, porque daqui a pouco a gente perde o tempo aqui também. Eu vou fazer um pitch do que foi feito ontem. Isso aí, né? Inovador tem que saber fazer pitch. Exato. Senão, vamos lá. Bom, para começar, entender o papel da área de inovação. Eu costumo dizer que tem 3 papéis principais. A área de inovação é arquiteta,
porque ela entende a estratégia, faz esse alinhamento e cria um framework, um processo de inovação. Muitas pessoas acham que a área de inovação é responsável pela inovação da empresa. Não, a área de inovação é responsável por promover a inovação dentro da empresa. Ela faz também inovação, mas ela tem esse papel de promover. O segundo pilar aqui, o segundo ponto importante, é conector. A área de inovação tem essa missão de conectar tanto os desafios internos, as oportunidades, com o conhecimento externo, como entre dentro das áreas. As empresas são muito grandes, né? Você acabou de citar a Sodexo multinacional. Nós temos uma área super bem estruturada de inovação lá na Europa, em vários outros países também. E a gente criou uma rede... Só no Brasil, quantas pessoas? Só no Brasil são 47 mil colaboradores. É bastante gente, né? E se contar no mundo, dá mais de 400 mil. Então, como é que a gente conecta tudo isso e ganha com essa rede? Né? Então, a área de inovação global, inclusive, tem essa missão de fazer uma governança e troca de experiências entre as várias áreas de inovação. Para a gente saber como que um está atuando, tem uma solução que está sendo testada ali nos Estados Unidos, eu posso trazer para o Brasil e assim por diante. Então, tem esse papel conector. Né? E o terceiro é catalisador. Ela tem que acelerar esse processo. Né? O processo de inovação demanda velocidade e a gente sabe que as empresas têm as suas barreiras, suas burocracias, suas dificuldades ali de ser rápidas muitas vezes, e a área de inovação está ali para agilizar esse processo. Né? Então, esses 3 papéis são muito importantes para a área de inovação. E aí, depois que você entende esse papel, o primeiro passo, quando você começa a área de inovação, é entender esse alinhamento estratégico. Você precisa estar próximo. Né? Ontem me perguntaram, aonde é legal ter uma área de inovação? E aí, eu diria que é o modelo do Maurício aqui. A área de inovação junto da área de estratégia. Porque ali você está entendendo, você está direto com os temas que são importantes para a empresa e você consegue, de fato, ser uma alavanca de crescimento para o negócio. Então, esse é o primeiro ponto, entender qual é o contexto da empresa, qual a estratégia, onde ela quer chegar, para você formar essa estratégia de inovação e começar a criar esse framework para trabalhar, disseminar a inovação ao longo da empresa. E depois disso você organiza portfólio de projetos, você trabalha a cultura de inovação, que é um tema extremamente importante. Você só trabalhar framework, só trabalhar estratégia, vai barrar nas pessoas, elas vão te bloquear. Então você vai ter que trabalhar a cultura de inovação sim desde o dia 1. E por fim, a área de inovação não tem jeito, ela está totalmente atrelada à tecnologia e visão de futuro. Então tem que ter difícil largar, né? São os primos que andam junto, né? Bastante. Cara, pode ir lá, vai lá. Só reforçar, acho muito importante isso que você falou, assim, inovação não é atividade da área de inovação. Né? Acho que toda empresa deveria refletir sobre isso. Nenhuma empresa acha que cuidar das pessoas é trabalho da área de recursos humanos. Né? Nenhuma empresa acha que ser ético é trabalho do departamento de compliance. É trabalho de todo mundo. Inovação também, é trabalho de todo mundo. Claro que você tem uma área que é a ponta de lança, que ajuda, que coordena, que tenta otimizar o processo, mas é trabalho de todo mundo, né? Não é só da área de inovação. E se a gente não entende isso, fica depois difícil executar e gerar o valor. E a outra coisa que eu acho que a área de inovação tem que saber também é, primeiro, ser exigente. Né? Então, assim, inovar para quê? Onde eu quero chegar? E eu sou o primeiro a perguntar, assim, quando alguém vem com uma proposta, mas como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Como é que a gente vai gerar valor? Ou como é que a gente vai ter algum resultado de valor? Às vezes o ganho não é financeiro, né? Tem ganhos reputacionais, tem ganhos de segurança à vida das pessoas, que também são ganhos relevantes, tem ganhos ambientais, mas como é que a gente gera valor com isso? Tem que ter uma visão clara de valor. E a outra coisa, a área de inovação também tem que saber dizer não. Né? Isso é quase que a mesma discussão da estratégia. Né? Estratégia serve não só para você apontar o norte, mas também para você falar não para as coisas que surgem ao longo do caminho. E a inovação também tem uma dificuldade de falar não, né? Porque como é que você fala não e mantém o engajamento da área? Né? E não afasta as outras áreas de próximo. Né? Exatamente. Olha que legal, assim, só pegar os 3 pontos do Diego, né? Arquiteto, conector e catalisador. Então a pessoa que está dentro da área de inovação, ela precisa arquitetar e criar um processo para que as coisas funcionem, conectar as áreas, talvez é o que a gente mais faz, né? Assim, a gente serve as outras áreas da companhia ou as outras empresas de um grupo, né? E por último, mas para mim o mais importante, dentro da palavra inovação tem uma subpalavra que é ação, né? Então, assim, tem empresa que chega para a gente e fala assim, ano passado eu gerei 255 ideias. E quantos projetos você rodou? Qual foi o resultado que veio? Ah, não, mas tem que rodar projeto? A gente premiou aqui a ideia mais legal e acabou. Né?
O mercado de inovação mudou muito, né? Antes isso era muito mais comum, mas hoje em dia a gente está ganhando mais maturidade de entender que inovação é execução, inovação é resultado, inovação é uma área de projeto no final do dia. Mistura um pouquinho de projeto, um pouquinho de RH, um pouquinho de tecnologia. Então o profissional de inovação também, muito de estratégia, novos negócios, finanças. Então o profissional de inovação é um profissional que está, sim, muito conectado à estratégia da corporação, entendendo qual que é a estratégia da corporação e consegue tirar do papel e implementar aquela estratégia, porque a estratégia na gaveta também não serve de nada, né? Pra gente olhar ali, onde que tá a estratégia? Na pasta do Drive e ninguém sabe nada, não tem jeito. Mas vamos lá. A gente tem uma orientação no EBT que a gente gosta muito, que fala assim, puta, pra você fazer inovação acontecer nas organizações, você precisa de 4 coisas. Cultura. Então, as pessoas, né, foi falado aqui várias vezes, a responsabilidade da inovação é das pessoas, mas mudar é antinatural. Então, assim, se eu faço isso aqui lá há muito tempo, eu vou talvez querer proteger aquele processo ou projeto ali. Cultura, governança, que eu estou muito na arquitetura, que você falou. E aí, como que eu crio um processo muito bem estruturado para que as ideias sejam identificadas, testadas e escaladas dentro da organização. Esse processo e cultura tá muito junto, porque se eu não tenho um processo bem estruturado, eu não vou ter cultura, né? As pessoas participam do que realmente eu tenho processo. Então, assim, cada vez mais a gente acredita que cultura é menos palestra do Bernardinho, nada contra o Bernardinho, palestra do Bernardinho e cada vez mais processos eficientes de inovação na organização. Terceira estratégia, a gente já falou aqui várias vezes, e quarto, recurso. Né? Então, assim, a gente tem um pouco essa linha. Queria, nesses nossos últimos 10 minutinhos, aprofundar em cada um desses. Maurício, CEMIG, gigante, né? Segunda maior empresa de Minas, do estado de Minas Gerais. Dependendo do critério Dependendo maior, do dia eu gosto maior. mais dessa interpretação. Beleza. Né? Perfeito. Cara, tem vários aspectos da CEMIG que são super interessantes, está num setor super revolucionário, etc. Mas a gente entende que cultura é um desafio de todas as organizações e mineiro é difícil, né? Assim, a gente mineiro é mais difícil, a gente gosta menos de mudar, a gente é mais quietinho, etc. Como vocês trabalham, cara? Assim, pode falar dos outros aspectos, tá? Não tem problema nenhum, mas eu queria ouvir muito sobre a parte de cultura e processo, essas duas coisas. Assim. Como que é o processo de inovação interno? Se eu quero inovar com esse amigo, como é que eu faço? Tem jeito? Não tem jeito? E tanto de fora para dentro e de dentro para fora. Acho que é importante, né, falar cultura. Sem a cultura adequada, não adianta você ter estratégia, né? Então, às vezes, a gente gasta muito tempo discutindo estratégia, discutindo concorrência, às vezes até contrata consultorias caríssimas, internacionais, para discutir estratégia e não discute a cultura, né? E aí a estratégia fica lá, um PDF numa pasta na nuvem e não passa muito disso. Muito bonito o PDF, massa, né? Então, de fato, assim, acho que a grande chave, né, para que uma estratégia de inovação comece a dar resultado é conseguir conectar com as pessoas, né? Aqui no Hacktown eu tô muito contente, né? A CEMIG não só está patrocinando, como nós conseguimos trazer representantes de toda a companhia aqui. E eu achei muito legal, né? Tem membros da diretoria que estão aqui, tem líderes que estão aqui, mas tem gente da base, né? Tem analistas de várias áreas e tem até técnicos de manutenção, né? Que eu estou apontando aqui para os postes que estão aqui na praça onde a gente está. O cara que de repente sobe no poste, ele está aqui hoje visitando as startups e fazendo pergunta, e eles estão adorando. E a gente conversando aqui ao longo do evento, já surgem várias ideias. Legal. Esse é o jeito de criar essa cultura de inovação. É muito difícil mudar a cultura, né? Tanto que quando você fala disso, é uma jornada de transformação cultural, né? Não é muito mais do que um processo. Isso leva anos, né? Leva anos para se consolidar e é muito fácil de perder também, né? Qualquer escorregão joga tudo. Então, esse trabalho de empoderar as pessoas e conectar, eu acho que, no fundo, quando as pessoas desmistificam o que é inovação, elas gostam e elas percebem que elas conseguem fazer. Né? Não precisa ter medo, você pode propor, às vezes você pode dar ideia, a ideia pode ser ruim, mas você está ali participando, está fazendo o brainstorming e isso gera conexão. Eu fiquei muito contente, eu acho que com o que aconteceu na CEMIG nos últimos anos, porque a gente vê cada vez mais esse movimento das áreas de negócio, falar, eu quero fazer isso também, poxa, me ajuda, eu vou lá contigo nesse evento, eu queria conversar com uma startup para resolver esse assunto, eu tenho esse dilema, como é que eu resolvo? E aí é a coisa mais legal, né? Nós somos uma empresa muito técnica,
né? E o setor elétrico, ele via de regra não comporta falhas. Dos serviços públicos, o setor elétrico é o mais difícil, porque se você usa o seu celular, a rede pode ficar um pouquinho ruim, o sinal pode ser um pouquinho mais lento, mas energia é sim ou não, né? Então a gente não pode falhar nunca. E acontece a coisa mais legal que eu vejo: as áreas falando, olha, eu tenho um problema que eu não sei resolver. Vamos buscar uma solução fora. Isso é de uma, assim, de uma abertura assim incrível, né? De a gente conseguir encontrar esses desafios e aí trabalhar junto para resolver. Essa que eu acho que é a jornada de transformação cultural para conseguir executar a estratégia de inovação. Isso é muito difícil, né? Mas você vai tentando, vai reforçando os conhecimentos e isso começa a gerar resultado. Cara, assim, é muito legal e hoje, né, eu vim pra cá lendo, saiu o reporte da BCG do Most Innovative Companies, né, eles têm lá o reporte todo ano das 1.000 empresas mais inovadoras do mundo, e aí sai aquela lista lá, que geralmente é Apple, sai o BID agora, subiu um tanto de posição e etc. E é engraçado algumas coisas, né, que lá tá falando muito sobre inovação em produto, mas de 80% dos executivos dessas corporações têm inovação como prioridade, puta, tem que fazer, mas só 6% está satisfeito com os resultados. Olha que interessante, né? Assim, aqui eu estou falando de Tesla, Alibaba, né? Assim, são empresas que realmente assim, inovam muito, né? E aí, Diego, eu queria ouvir um pouquinho, cara, assim, dentro desse contexto, né? Mudar a cultura é difícil pra caramba, estabelecer um processo. Tudo que a gente está falando aqui é super desafiador dentro da organização. Como que você vê que são passos bons de serem feitos para você realmente, numa empresa do tamanho da Sodexo, 45 mil colaboradores, realmente fazer com que a ideia daquele cara lá do GU, que tá, o GU, aprendi, você viu, né? Do GU que tá lá, Gerente de unidade. gerente de unidade, que tá lá dentro da Uzi Minas, no interior de Minas. Como que eu levo inovação para essa turma, assim, cara? Como que chega, assim? Quando eu cheguei na Sodexo, eu saí visitando várias operações. Legal, legal. Para conhecer a realidade de como é ali o dia a dia. E eu me lembro de ter escutado algumas vezes as pessoas falando assim: nossa, inovação é legal, mas eu acho que é tão distante assim, sabe? Me parece. Porque as áreas ali da ponta às vezes ficam distantes das áreas que dão suporte, né? Então, foi uma coisa que a gente entendeu é que, para começar, a gente precisava aproximar, papel conector, né? Então a gente precisava aproximar, porque o cara lá da ponta entende muito da dor, mas às vezes ele tem dificuldade de transformar aquilo num projeto, de escalar, de viabilizar. Enquanto o cara que está sentado na cadeira do escritório, ele consegue fazer um pitch legal, ele consegue estruturar um business plan legal, mas ele não tem essa percepção Do dia a dia. do dia a dia. De realmente o que são os problemas que a gente tanto Isso, fala, exato. né? Então, quando a gente falou de cultura de inovação, o que a gente tentou fazer? Primeiro, aproximar essas duas pontas, juntar o problema com quem podia resolver. E quando eles se encontravam, começou, né, ter que fazer um encaixe ali daquelas duas visões de mundo. E aí a cultura de inovação foi sendo implementada na prática. Eu costumo dizer que é muito mais eficaz a cultura ser feita vivenciando a dor de inovar, On the job, né? on the job, do que numa sala de aula, por exemplo. Eu pegar todo mundo ali, botar num curso e deixar eles aprendendo, vai entrar por um ouvido e vai sair por outro, né? Então, esse trabalho teve que ser feito ali, principalmente para o que a gente chama ali de operacional, média gerência, né? A gente fazer esse trabalho de juntar e colocá-los para inovar. A gente fez um programa no ano passado de intraempreendedorismo, foi um programa global da Sodexo, onde todas as unidades da Sodexo no mundo coletaram ideias de sustentabilidade. Como podemos deixar a nossa operação mais sustentável? E aí foi feito aquele funil natural dos programas de empreendedorismo. Os vencedores aqui de cada região, no caso aqui do Brasil, puderam ir para a França apresentar o seu Legal. programa, que é um baita de um prêmio. Com Imagina, certeza, né? um dos vencedores aqui nosso é um cara de operação, tá lá no dia a dia, e ele teve uma ideia brilhante, que era uma mudança de processo. Custava R$0. Uma mudança de processo, mas que economizava muito produto, economizava tempo, assim, impacto super gigantesco. E aí ele teve a chance de ir lá para a França. Apresentou para a CEO da Sodexo na França, voltou, assim, sorriso, né, orelha a orelha, e virou um baita exemplo. A gente, obviamente, né, junto com a área de comunicação da Sodexo, fez um ótimo trabalho e divulgou isso para a empresa. Virou um case e deixou aquele gostinho, nossa, eu também quero inovar.
quem sabe eu também vou para a França apresentar, né, para presidente. Então, essas pequenas coisas, esse pequeno trabalho de cultura que vai sendo feito ali para aos poucos ir colocando esse tema na cabeça das pessoas. Boa. Passou rápido esse cronômetro aqui. Eu acho que a produção aqui acelerado. acelerou o cronômetro. Mas vamos lá. Pra gente fechar, eu tenho 2 perguntas e eu vou pedir uma resposta um pouco mais breve, só pra gente fechar. E aí, caso vocês possam também falar, quero me conectar com a CEMIG, como que eu faço, por onde eu me conecto, quero me conectar com a Sodexo, sou uma startup, quero participar, quero fazer tem um projeto de P&D sensacional para trabalhar com a CEMIG, fala no final, mas eu vou fazer uma pergunta para cada um. Maurício, e aí é claro que eu não podia ter combinado essa pergunta antes, porque tem que ser a mais difícil, né? Claro. Maurício, você, posição de diretoria, dentro de uma empresa do tamanho da CEMIG, uma coisa que a gente escuta muito é como que eu convenço o meu chefe a querer inovar? Como que eu convenço um cara, a nível de diretoria, de uma grande empresa, a querer fazer diferente? Ó, não é fácil, viu? Não é fácil. Fala aí que eu deixei pro final. Mas eu acho que a chave, assim, é ter um entendimento de negócio, né? A área de inovação, eu acho que ela tem que entender o negócio que faz, porque é daí que você encontra as oportunidades de ampliar alguma coisa, ampliar uma fonte de receita, ou melhorar uma base de custo, ou até abrir um mercado novo. Então, não dá para fazer inovação sem ter um profundo entendimento do negócio. Inovação não é uma coisa genérica, né? Não dá para sair de um setor para o outro, né? Então, acho que tem que ter esse entendimento do negócio e de novo, é o que eu sempre falo, toda vez que a gente começa a discutir um projeto, que valor isso gera? Né? Acho que tem que ter uma leitura muito precisa do potencial de geração de valor daquilo que se pretende. Inovação pode dar errado. Ela é feita para dar errado, a gente tem que aprender a falhar, mas a ambição tem que ser correta, né? E eu acho que o projeto tem que ter uma ambição realmente assim de futuro, de transformar. Então, esse senso muito agudo, muito aprofundado de potencial de geração de valor, acho que essa é a chave, né? E se alguém tiver, obviamente, ideias de projetos, pode acessar inova.cemig.com.br. Também tem um perfil da CEMIG, do Inova CEMIG, nas redes sociais. Tem lá no site, você vai ver, tem um monte de chamada aberta. Nós acreditamos não só em colaboração, como em transparência. Então, os nossos desafios de negócio estão todos expostos lá. Tem acho que 60 desafios de negócio hoje abertos para receber propostas, e eu quero ouvir propostas que gerem valor, né? Que tem um potencial de geração de valor. Boa. Pegando o resultado, né? Diego, existe ROI da inovação e como é que mede? Existem vários ROIs da inovação. Esse é o problema, escolher qual é o ROI que vai funcionar para a empresa. Então, acho que até complementando a resposta aqui, a gente precisa entender essa estratégia da empresa e entender que as pessoas que ditam essa estratégia são pessoas. Então, a gente tem que entender o job, né? O job to be done dessas pessoas para conseguir convencê-los. E aí, o ROI que funciona para elas é o melhor ROI da inovação que a gente tem. E quem quiser se conectar com a Sodexo, no site da Sodexo tem um link para você acessar direto a área de inovação, se inscrever ali, você acessa direto. Talvez esteja fora do ar essa semana, porque está sendo reestilizado ali, mas se vocês não conseguirem essa semana, me procura no LinkedIn, Diego Maeda, vocês vão achar lá, pode entrar em contato. E ganha viagem para a França também, não? Se o projeto de inovação for muito bom, quem Quem sabe, sabe, né? Quem sabe? Maurício, redes sociais, LinkedIn, usa? LinkedIn, Maurício Dallagnese, o sobrenome é difícil, né? Boa sorte para entender como Maurício, escreve. diretor inovação CEMIG no Google, funciona. Gente, Rafael Pelli, esse foi Monking por aí, patrocinado pela galera da Move, muito bom, espero que tenha sido conteúdo bom, se conectem, essas pessoas aqui são 2 pessoas que são abertas ao ecossistema, é muito legal ver líderes de inovação das maiores empresas do planeta, né, falando de inovação, acreditando no tema, dá uma energia pra gente querer fazer mais. Muito obrigado por ter participado. Valeu, galera da Monking, também pelo convite. Abraço!